Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática. Eu me chamo Nicolas. Para vocês que não me conhecem, eu sou naturalmente um canal de matemática, então eu faço vídeos de vários domínios da matemática para final de ensino médio e começo de matemática universitária. E hoje eu vou fazer meu primeiro vídeo de física. Eu gostaria muito de começar a falar um pouquinho de física nesse canal. Obviamente eu vou continuar com os vídeos de matemática. Só que eu gosto muito de física, eu pessoalmente sou estudante de engenharia, aeronáutica mais precisamente, e eu acho que física é muito importante. Então a matemática é a linguagem da física, né? E a física é a aplicação da matemática na vida real, ok? E eu gostaria de começar com as bases da física, que seria a utilização do deslocamento. No caso, eu vou fazer essa série sobre o movimento, ok? Então, mais precisamente, eu vou começar a falar sobre o movimento ao longo de uma reta, ok? Que é o tipo de movimento mais simples de traduzir matematicamente, e depois a gente vai incrementar essa dificuldade, ok? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a noção de deslocamento. Antes de falar de deslocamento, velocidade e aceleração, a gente precisa falar de algo muito importante que é o referencial, ok? Tudo em física depende de um referencial, ok? A gente gosta de botar um sistema de coordenadas, pouco importa que tipo de coordenadas, a gente vai trabalhar com coordenadas cartesianas, que são as coordenadas x, y, z, e mais precisamente eu vou falar sobre x, y, porque em plano 2D é muito mais fácil, mas vocês entenderam a noção. A gente sempre precisa de uma origem e de um ponto, né? A gente precisa de um gráfico, de um referencial, ok? Então eu gostaria que vocês imaginassem uma reta, ok? Uma reta onde a origem está no meio, zero, ok? Essa reta, vocês podem falar que ela representa o que vocês quiserem. Então, como eu quero representar um deslocamento, então eu quero representar um movimento que a gente mede em metros, eu vou utilizar um x, que é expresso em metros. Ok? Então, quando a gente se posiciona nesse ponto aqui, a gente está a 0 metros da origem. No caso, a gente está na origem. Ok? Se a gente se localiza nesse ponto aqui, estamos a 1 metro da origem. Ok? Se nos localizamos nesse ponto aqui, estamos a 2 metros da origem. Então, vocês entenderam a ideia. A questão de distância no referencial nos permite de falar sobre distâncias negativas. Vocês pensam bem que é impossível existir uma distância negativa, por exemplo, você não está a menos 2 metros de alguém, você está a 2 metros de alguém, porque normalmente a gente fala sempre sobre o valor absoluto, né? Então a magnitude dessa distância. Então, quando a gente fala num gráfico, então, vetorialmente, a gente existe uma distância negativa, então menos 1 metros da, da, da origem, menos 2 e etc. Então, isso é graficamente, mas obviamente a gente sempre fala em magnitude, então se vocês estão a menos 2 metros, então x igual a menos 2, vocês ainda estão a 2 metros da origem, ok? Só que se vocês expressarem isso de uma forma de um vetor, vocês estão a x igual a menos 2, ok? Né, no caso, o vetor está negativo, né? Estamos a menos 2. Ok? Então, opa, o que é a noção de deslocamento? A deslocamento é basicamente medir uma distância, ok? Então, suponhamos que vocês se encontram num ponto x igual a 5 metros, ok? Uma partícula está a um ponto x igual a 5 metros, e essa partícula se move a um outro ponto, e esse ponto agora está no nosso gráfico a x igual a 12 metros, ok? Vocês querem saber o quantos metros a partícula andou, tá? E isso é o deslocamento. Então, essa é a noção do vídeo de hoje, né? O deslocamento, a gente nota ele Δx, ok? Todas as notações em física que possuem um delta é, significam uma variação de algum elemento, ok? Então, aqui é uma variação de metros, e a gente sempre tem a mesma fórmula, delta de x igual o ponto final menos o ponto inicial. A gente sempre quer uma variação positiva, ok? Então, final menos inicial, ok? Então aqui, delta de x vai ser 12 menos 5, ok? 12 menos 5 dá 7. Então a partícula andou 7 metros, ok? Esse é o deslocamento, bem simples. Obviamente, pode existir é, deslocamentos no outro sentido. Então, por exemplo, se uma partícula andou de... Perdão. Se a partícula andou
então aqui temos menos 5 metros e aqui 1 metro, ok? Então isso daqui é o nosso gráfico, então ela saiu de x menos 5 e foi a x menos 1. Delta de x vai ser igual, então vocês vão ver que ele sempre vai ser positivo, porque vai ficar 1 menos menos 5. Então vai ficar 1 mais 5, então vai ficar 6 metros. A partícula andou 6 metros, ok? Então esse é o deslocamento. A noção de deslocamento é muito importante vocês saberem que é sempre o começo e o final que importam. O começo e o final. Então, por exemplo, suponhamos que uma partícula sai de x igual a 5 metros. Ela vai muito longe, tá? Então, obviamente, isso está fora da escala. Ela vai a x igual a 200 metros. Só que ela decide voltar a x igual a 5 metros. Então, ela decide voltar ao ponto inicial. O deslocamento dessa partícula, ok? Então, o quanto ela se mexeu de acordo com a origem vai ser igual a final menos inicial. Então, vai ser 5 menos 5. Vai ser igual a zero. Então, o deslocamento não é uma noção de distância, mas sim de quantidade de movimento. No caso, a partícula ela pode ter ido muito longe. Se ela voltou no ponto inicial, ela não se mexeu. Matematicamente, ela não se mexeu. Obviamente, ela andou 195 metros e voltou 195 metros, só que não importa. Matematicamente, o deslocamento é sempre nulo se ela voltou para o início. Só para finalizar, a gente vai querer ter a primeira noção de gráfico de acordo com o tempo, né? Então, por exemplo, a gente supõe que tem uma tartaruga, né? Uma tartaruga aqui. Então, eu vou fazer uma tartaruga muito... Nossa senhora, minha tartaruga é horrível, ok? Parece mais um camelo. E ela está parada, né? Ela está parada, sei lá, bebendo água, a x igual a menos 2 metros, ok? E ela está parada, isso é muito importante. Ou seja, parada fisicamente quer dizer que ela não se mexe enquanto o tempo decorre, né? Então, durante o tempo ela não se mexe. Para fazer um gráfico, a gente sempre faz o gráfico em função do tempo, ok? Então, o tempo está aqui, né? A gente representa com a letra t. E o movimento, então, a gente quer saber o x, é x de t, ok? Então, x de t, então quando x é igual a menos 2 metros, então aqui temos um menos 2, a tartaruga barra camelo não se mexe. Ou seja, a gente sabe então que se a gente fizer um gráfico ao longo do tempo, ele sempre vai ser assim, ok? A gente chama esse gráfico de gráfico estacionário. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele não se mexe durante o tempo, ok? Então, por exemplo, se a tartaruga fosse de menos 2 a 1 em 10 segundos, a gente teria um gráfico diferente, né? A gente teria uma função afina, ok, mais ou menos. Mas, como ela não se mexe, a gente tem esse gráfico. E isso a gente chama de gráfico estacionário. Ok? Então eu espero que vocês gostem um pouquinho dos meus vídeos de física, tá? Eu vou tentar sempre ser rápido e sempre apresentar algum exercício um pouquinho mais complicado no final. Complicado ou não, depende da pessoa que está vendo. Esse vídeo realmente é para introduzir a noção de deslocamento e não tem muito exercício fácil, não tem muito exercício prático para o deslocamento. Vocês veem que é simplesmente uma distância. Ok? Então muito obrigado por ter assistido.